Irmão, você é muito bem-vindo à casa do Senhor, amém? Quero te convidar a se colocar de pé. Você descansou? Só para nós orarmos. Feche teus olhos. Pai Santo, nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Bendizemos, ó Pai, o teu santo nome. Glorificamos, ó Pai, a Ti, na beleza, ó Pai, da Tua santidade. Rei dos reis e Senhor dos senhores, eu quero te pedir que o Senhor venha de encontro a nós, ó Pai, nessa hora. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor, ó Deus, manifeste a Tua graça e a Tua glória neste lugar. Que o Teu Espírito, ó Deus, encontre liberdade para falar ao coração de cada um dos Teus filhos, e que toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado ao nome santo do Senhor. Espírito Santo de Deus, nós te amamos e nós declaramos a nossa dependência ao Senhor e te pedimos que o Senhor se faça presente nessa noite e venha ministrar poderosamente aos nossos corações. E no final de tudo, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação será dada ao nome santo do Senhor. Irmão, um forte aplauso e depois você se assente, glorificando ao nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Aleluia, irmão. Você é muito bem-vindo. Irmãos, não existe outro lugar no planeta onde eu desejaria estar nessa noite. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 5. A partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Amém, irmãos? Aleluia. Irmãos, nessa noite nós vamos estudar sobre esse homem, sobre o encontro que ele teve com o Senhor Jesus. Tema da nossa mensagem: um encontro curador. Amém? Um encontro curador, um encontro que traz cura, um encontro que traz renovo à nossa esperança, um encontro que traz dignidade. Irmãos, nos últimos domingos eu sempre tenho falado com a igreja sobre a cultura do judeu, que é diferente da nossa. O judeu não vê um paralítico da mesma forma que nós vemos um paralítico. O judeu olha para um paralítico como uma pessoa que tem um defeito, como uma pessoa que está suprimida de vários direitos. Um homem coxo como esse, um paralítico como esse, por exemplo, ele não poderia entrar no templo. Irmãos, imagina para um judeu não poder entrar no templo. Um homem desse, ele não tem direito a assento preferencial no metrô, no ônibus, não tem nada disso.
O único direito que ele tem é de ficar em determinado local, esmolando. E esse homem, há 38 anos nesse estado, ele escolheu um local próximo a um tanque chamado Betesda. Olha para o seu irmão e fala, o nome do tanque era Betesda. Irmãos, você sabe o que significa Betesda? Se você sabe, responde para o seu irmão. Se você não sabe, fala para o seu irmão assim, presta atenção na mensagem. Aleluia. Betesda significa casa de misericórdia. Então aquele homem que estava nesse estado deplorável, nesse estado vergonhoso, nesse estado ruim, há 38 anos, ele escolheu esse local, a casa de misericórdia, acreditando ele que ali naquele local, uma hora ou outra, Deus levantaria alguém, ou alguém se levantaria para exercer misericórdia para com aquele homem. Irmãos, existem momentos em nossas vidas que nós carecemos de misericórdia. Se você não precisa de misericórdia, nessa noite você escolheu o local errado para você vir. Você poderia estar em casa assistindo qualquer coisa que está passando na televisão. Agora, irmão, se você carece da misericórdia, você veio ao lugar certo nessa noite. A casa de misericórdia do Senhor é a igreja. E este homem estava na igreja, na casa de misericórdia. E Jesus, irmão, Jesus às vezes fala umas coisas com a gente. Eu não sei se Jesus já falou com você alguma coisa estranha, ou já te fez alguma pergunta que você olhou assim e pensou, por que ele está me perguntando isso? Mas Jesus, no versículo 6, ele chega diante desse homem. Irmãos, olha o cenário. O homem está enfermo há 38 anos. Nesses 38 anos ele esperava a misericórdia de alguém e nunca encontrou. E aí Jesus o vê deitado, chega nele e fala, ei cara, é o seguinte, quer ser curado? Irmãos, como assim? Jesus, ele faz essas coisas, né? Ele chega no Bartimeu e fala, Bartimeu, o que você quer que eu te faça? E aí ele chega nesse homem, quer ser curado. Imagino ele olhando para Jesus e pensando, não Senhor, é tão bom ser paralítico, se o Senhor me arrumasse uma muleta, já estaria de bom tamanho. Tipo perguntar se macaco quer banana. É tipo alguém chegar em você na rua e perguntar, e aí, você está a fim de ganhar dinheiro? Aí você, não gosto tanto de ser pobre, então eu acho tão mais espiritual ser pobre, não quero não. E aí Jesus chega diante desse homem, quer ser curado? O mais impressionante não é a pergunta de Jesus, é a resposta do homem. Eu já fico abismado com a pergunta. Vamos ler o versículo 7. O versículo 7 traz uma resposta. Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Igreja do Senhor, pergunto para vocês, qual foi a pergunta que Jesus fez para aquele homem? Quer ser curado? Existem duas respostas lógicas. Eu quero. Ou então, se o cara for meio louco, eu não quero. Irmãos, não existe uma outra resposta. Você quer ser curado? Sim, eu quero, Jesus. Você quer ser curado? Não, Jesus, eu amo ser paralítico, não quero. Existem só essas duas. Mas este homem, ele consegue uma terceira resposta, que na verdade ele não respondeu a pergunta de Jesus. Ele se queixou diante de Jesus. Ah, Senhor, não tem ninguém que me leve no tanque. E quando eu tento ir, alguém chega antes.
de mim. Jesus não perguntou: você quer uma carona até o tanque? Jesus, ele não falou: cara, por que você está aí, tem 38 anos? Jesus não fez esse tipo de pergunta para ele. Jesus, ele perguntou: você quer ser curado? Quando nós lemos esse texto a uma primeira vista, parece que a pergunta de Jesus é muito absurda. Mas quando nós olhamos com a profundidade maior, a pergunta de Jesus não é tão absurda assim. Porque às vezes nós estamos dentro da casa de misericórdia durante 38, 40, 50 anos. E nós estamos enfermos. Enfermos de nossas emoções. Quem lembra das enfermidades que foi falada alguns domingos atrás? Principais enfermidades que nós temos em nossa alma, irmãos, quais são? Sentimento de rejeição, complexo, carência afetiva e amargura. Amargura contra pessoas, principalmente pessoas de nossa família. E às vezes nós passamos tanto tempo dentro da casa de misericórdia, onde Jesus está naquela casa todos os dias, onde Jesus se aproxima de nós todas as vezes que nos chegamos àquele local, mas mesmo assim nós continuamos com o nosso sentimento de rejeição, nós continuamos com o nosso complexo de inferioridade, nós continuamos de uma forma impressionante com a nossa carência afetiva e continuamos amargurados. Continuamos amargurados. E a pergunta que Jesus fez para aquele homem é a pergunta que Jesus faz para nós. Todos os domingos, todos os sábados, todas as quartas, todas as quintas. Queres ser curado? Irmãos, a situação desse homem é tão séria que em todos os evangelhos ele é o único homem que recebeu um milagre sem pedir. Todos os outros milagres de Jesus que são registrados no Novo Testamento, aquela pessoa que recebeu o milagre, ela tomou a iniciativa de gritar, de ir até Jesus, ou alguém o levou, como nós fomos na semana passada, mas alguém tomou a iniciativa nunca partiu de Jesus. Agora este homem não pediu em momento algum pelo milagre. E Jesus, ele chegou diante dele e ofereceu o milagre. E este homem me parece que não entendeu a proposta de Jesus. Pergunto para a igreja: por quê? Por quê? Por que Jesus chegou até esse homem? Por que Jesus fez uma pergunta simples para aquele homem e ele não respondeu da mesma forma? Por quê, irmãos? Irmãos, eu te respondo por quê. 38 anos. Esse homem um dia ficou paralítico. Ele não nasceu assim. A Bíblia é bem clara com os homens que nascem com determinadas enfermidades. Esse homem um dia ficou paralítico. Depois daquele dia que ele ficou paralítico, ele teve que ver a sua família indo ao templo e ele já não poderia estar junto. Ele teve que começar a ser tratado como um inválido. Ele já não pôde continuar exercendo a sua profissão. Naquela época não existia cotas em concurso público para pessoas portadoras de deficiência. Não. Ele não pôde continuar a sua profissão. Esse homem que outrora era aquele que sustentava o seu lar, agora é um peso para a sua família. E esse homem que agora é um peso para a sua família, vê o seu mundo, irmãos, desabando.
Até que um dia alguém chega em sua casa e fala: você não ficou sabendo do tanque chamado Betesda? Aquele tanque é tremendo. O anjo vai lá e move as águas, e quando as águas se movem, o primeiro que toca as águas é curado. Não interessa a enfermidade, pode estar com HIV e pode estar gripado, é curado, mas só o primeiro que é curado. E aquele homem novamente que se via perdido, aquele homem novamente que se via sem esperança, ele encontra uma esperança para continuar a sua vida, para continuar a sua caminhada. Porque afinal de contas aquele local era a casa de misericórdia. Se eu não encontrar ajuda na casa de misericórdia, irmãos, misericórdia, eu não vou encontrar ajuda em canto nenhum. E lá foi aquele homem para a casa de misericórdia. Mas o que aconteceu? Os anos foram se passando, e aquele homem que esperava ajuda, tudo o que ele viu foi as pessoas passando por cima dele. Irmãos, aquele homem, ele não conseguia chegar no tanque primeiro, nunca, porque a deficiência dele era justamente nas suas pernas. Ele era paralítico. Imagine aquele tanque cercado de pessoas com várias enfermidades. Um cara que está doente, um outro que está surdo, o outro que está com problema de vista, várias enfermidades. E aí de repente começa o movimento das águas, irmãos. Todos saem correndo para mergulhar, para pular no tanque. Que dia que o paralítico vai chegar primeiro? Não tinha como aquele paralítico chegar primeiro. Não tinha jeito. De jeito nenhum ele chegaria. Então aquele homem foi, cada vez que ele via alguém sendo curado, cada vez que ele via alguém passando na frente dele, aquele sentimento que começou dentro do seu lar, ele aumentava. Aquele homem que saiu do seu lar para ir para a casa de misericórdia, em busca de misericórdia, tudo o que encontrou foi egoísmo. Tudo que ele encontrou foram as pessoas passando por cima dele. Ninguém nunca chegou nele e ofereceu ajuda. Vamos, eu vou te ajudar, eu vou te levar até o tanque. Pelo contrário, quando ele começava a tentar chegar no tanque, vinha alguém correndo, passava por cima dele, esbarrava nele e chegava no tanque antes dele. E saía glorificando a Deus porque foi curado. E aquele homem mais uma vez ia esperar o movimento das águas. As águas se moviam novamente. Dessa vez vai dar certo. Vinha alguém antes dele e entrava no tanque. E ele via a alegria no rosto das pessoas. E ele olhava para todas aquelas pessoas alegres, todas aquelas pessoas contentes, todos aqueles parentes juntos. E ninguém se importava com ele. Ele anos naquele lugar, aí chegava um enfermo que estava ali há 2 dias e era curado. E ia embora. E ele ficava ali. Irmãos, eu não sei se você conhece essa impressão, a de ficar no rabo da fila, e a fila nunca anda para você. Anda para todo mundo. Todo mundo conquista a sua vitória. Todo mundo consegue a sua bênção. Todo mundo consegue conquistar os seus sonhos. Mas para você parece que nada acontece. Parece que o tempo parou. Parece que as pessoas não estão olhando para você. E no momento de descrença, de desespero, você começa inclusive a questionar: será que Deus está olhando para mim? Esse é o quadro. Essa é a situação. Aquele homem cansou de pedir ajuda. E a amargura, por causa da rejeição que sofremos,
ela é uma ferida diferente das outras. O tempo cura as feridas, irmãos. Feridas físicas, sim. Feridas da alma. O tempo tem um poder de piorar as feridas. É por isso que se você tiver um problema, irmãos, você tem que resolver o mais rápido possível. Porque quanto mais o tempo passa, mais difícil fica para resolver essa questão. E aquele homem está ali há muito tempo. Já está amargurado com tudo. Já está amargurado com todos. Irmãos, imagina o quadro que esse homem está vivendo. Jesus diante daquele homem. Imagina você com um problema que seja. Jesus chega diante de você, em carne e osso. O maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o rei do universo, o grande eu sou, aquele que ainda antes que houvesse dia, ele já era o todo-poderoso sobre o universo, chega diante de você. Irmão, acabou o problema. Não interessa o problema, ele acabou de terminar. Acabou o seu problema. E aí esse Deus tremendo ainda chega diante de você e fala: e aí, você quer que eu resolva o seu problema? Irmão, mas você está tão machucado. Você está tão ferido. Você está tão amargurado, que você não acredita mais que o seu problema tem jeito. E aí você tem tanta coisa para fazer diante desse Jesus todo-poderoso. E o que você escolhe fazer? Se queixar. Reclamar: Senhor, nesse lugar, dizem que aqui é a casa de misericórdia, mas ninguém se importa comigo. Dizem que aqui é um lugar de milagres, mas eu não consigo experimentar um milagre. Dizem que aqui é um lugar onde as pessoas amam uns aos outros, mas eu não consigo ser amado. O que eu vejo aqui são as pessoas querendo tirar proveito próprio. O que eu vejo aqui são as pessoas sendo egoístas. Ninguém me ajuda, pelo contrário, as pessoas correm. O homem poderia muito bem me ajudar, e numa próxima vez ele correria ao tanque, mas ele não faz isso. Ele corre e me deixa para lá. E ele está diante de Jesus, aquele que pode curá-lo com uma única palavra. Mas ele está se queixando. Sabe quando nós nos colocamos na presença de Jesus e nós tomamos uma das posições que nós não podemos tomar? Irmãos, existem duas posições que nós não podemos tomar. A primeira é a posição de juiz. Não cabe a nós sermos juízes de ninguém. E a segunda posição que nós não podemos tomar é a da vítima. Irmãos, mas como nós gostamos de ser a vítima. É por isso que novela mexicana faz tanto sucesso. Porque ali é sofrimento demais. Eu fico olhando e falo: tem que orar por essa irmã, Jesus, ali. É muita provação. A pastora Maristéia estava falando aí do Facebook, que as pessoas colocam. Às vezes eu paro para ler algumas postagens. Eu falo: meu Deus do céu, é muito sofrimento na vida desse irmão, tem que jejuar por ele. Porque o cara faz uma postagem que a vida dele está uma droga. Aí amanhã ele posta outra coisa, a droga piorou. E você fala: meu Deus, coitado desse irmão, o diabo está pisando na cabeça dele, chutando, tem que fazer alguma coisa por ele. Aí você olha outra postagem, o outro irmão está pior do que o primeiro. Você fala: meu Deus do céu. Então, como nós amamos ser a vítima? Aí tem aqueles comentários que não ajudam em nada, né? É, irmão, é assim mesmo, ninguém ajuda. É misericórdia, irmão, é desse jeito, né? Porque nós gostamos de ser a vítima. Nós gostamos. Existe uma mulher na Bíblia
porque eu amo a postura dela. É a viúva, não a mãe do menino que morreu lá do profeta Eliseu, 2 Reis. Aquela mulher foi muito boa com o profeta Eliseu. Deu um local para ele ficar e tal. E quando o profeta Eliseu, ele reconhece, ele fala: olha, eu tenho que fazer alguma coisa por essa mulher. E aí o servo do profeta fala: olha, ela não tem filho. Para uma mulher israelita era uma vergonha não ter filho. E aí o profeta chega nela e fala: olha, daqui a um tempo você vai gerar um filho. E ela fala: meu Senhor, não brinque com a tua serva. Eliseu, cheio da autoridade do Espírito, falou: estou dizendo, você vai ter um filho. E esse filho nasceu. Esse filho cresceu. Esse filho se tornou um jovem. E um dia ele estava no campo e começou a sentir uma certa dor. Foi para casa por causa dessa dor. Quando chegou em casa, esse menino veio a falecer por causa dessa dor. A mãe, diante da morte do filho, ela só perguntou uma coisa para as pessoas que a rodeavam: onde está o profeta Eliseu? E aí falaram, e ela foi atrás do profeta Eliseu. O profeta Eliseu estava na sua jornada, ele ficou sabendo que aquela mulher vinha ao seu encontro. Ele mandou o seu servo Geazi ir de encontro à mulher para perguntar o que a mulher desejava. E é tremendo, irmãos. Quando Geazi chega diante da mulher e pergunta: como é que estão as coisas, o que a senhora deseja? Quem lembra da resposta da mulher? Vai tudo bem. Não vai tudo bem, meu filho acabou de morrer. Mas por que ela falou isso para o Geazi? Vai tudo bem. Irmãos, é um princípio muito simples. O que adiantar ela ficar chorando por Geazi? Geazi ia resolver o problema dela? Não. Quando ela chegou diante do profeta, aí sim, ela falou: meu Senhor, eu nunca pedi um filho. Você falou que eu ia ter, mas nunca foi um pedido meu. E agora meu filho está morto, melhor me fora não ter o filho. E aí Eliseu orou sobre o menino, e o menino, ele ressuscitou. Mas a postura da mulher é tremenda. A mulher, ela não se coloca na posição de vítima. Ela sabia que a autoridade do Espírito Santo estava sobre aquele homem. Então era para aquele homem que ela ia colocar as suas queixas diante dele. Mas nós, irmãos, a gente quer colocar as nossas queixas diante de todo mundo. Parece que existe no nosso meio um desejo que as pessoas sintam pena de nós. Ou que as pessoas olhem para nós e falem assim: caramba, aquele irmão, não sei como é que ele consegue permanecer na presença de Deus, porque é muita provação. As lutas, lembra das lutas? As lutas são muito grandes na vida desse irmão. E esse homem está diante de Jesus, irmãos. Irmãos, o que me impacta é que ele está diante de Jesus. E ele está se fazendo de vítima. Pergunto para vocês, igreja: esse homem era vítima? Era, igreja? No ponto de vista dele, ele era. Mas no ponto de vista dos outros, será se ele fosse o surdo e o outro fosse o paralítico, ele teria feito aquilo que ele tanto queria que as pessoas fizessem por ele? Mas mesmo quando nós somos vítimas, irmãos, mesmo quando nós temos razão, a nossa situação poderia ser pior. Nós temos uma tendência a achar que o nosso problema é o maior problema do universo.
E aí nós agimos como aquele anjo diante de Deus, aquele ex-anjo, que fala assim: o Jó está bem porque não tem problema. Nós agimos dessa forma, nós olhamos para os outros e vimos os outros caminhando, a gente vê os outros se esforçando, e a gente acha que a vida deles é um mar de rosas. A gente acha que não tem sofrimento, a gente acha que pastor não sofre, que líder não sofre. Essas pessoas não passam por dificuldades. E a gente pega o nosso problema como sendo o maior. Eu concordo que nós temos que levar o nosso problema a sério. Mas eu estou convencido também de que o nosso problema não é a pior coisa do universo. E mesmo que fosse a pior coisa do universo, irmãos, eu estou diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e não há quem possa escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá, irmãos? Quem vai impedir o agir de Deus? Não há problema, não há nada. Acaso haveria algo demasiadamente difícil para mim? É interessante que Deus, Ele não fala para nós: por acaso haveria algo que eu não consigo resolver? Ele não só consegue resolver, como Ele diz que é extremamente tranquilo, é fácil, é sem esforço, é no estalar de dedos. Irmãos, mas sinceramente, quando eu olho para esse homem, eu tenho que te falar: eu entendo este homem. Porque a rejeição que sofremos durante os anos, elas têm um poder de nos deixar amargurados. E a amargura tem o poder de deixar a nossa visão turva. Lembra do cego da semana passada? Visão turva. Um coração amargurado não consegue perceber as circunstâncias como elas realmente são. Um coração amargurado é muito interessante. Vamos supor que eu estou aqui amargurado. Estou amargurado com o pastor Maico. Amargurado com o pastor Maico. E aí eu chego na igreja. O pastor Maico está no meio da igreja com a pastora Maristeles, estão conversando. E o pastor Maico está rindo. Riu bem na hora que eu entrei. Vocês estão rindo porque já pensaram isso, né? Olha lá, ele está rindo de mim. Então, um coração amargurado é um coração cego. É um coração que acha que o mundo está conspirando contra você. Uma vez um irmão chegou em mim para se aconselhar, ele falou: olha, e aí as pessoas, elas ficam me apontando, e aí as pessoas, elas ficam fazendo tudo para me prejudicar. E eu olhei para ele assim, em determinado momento, eu falei: irmão, será que as pessoas não têm mais o que fazer não? Será que as pessoas não trabalham? Será que as pessoas não têm ocupação na vida? Será que o objetivo da vida delas é ferrar contigo? Será que elas acordam de manhã, se olham no espelho e falam: hoje eu vou acabar com ele? Definitivamente não, irmãos. Mas essa é a visão que nós temos. Porque nós estamos feridos. Estamos machucados, o coração está calejado. Uma pessoa que foi muito rejeitada, ela tem extrema dificuldade de se relacionar novamente. Inclusive se relacionar com Deus. Porque ela entra em todo o relacionamento com o pé atrás. Porque o que aconteceu no último relacionamento? Eu fui rejeitado. E agora eu tenho que ir com muita calma, porque é uma questão de tempo para eu ser rejeitado novamente. E esse homem não se prostra, ele não se lança, ele não fica alegre com a presença de Jesus, porque ele está com o pé atrás. O que esse cara está perguntando se eu posso ser curado? O que ele quer? Ele quer rir da minha cara? É alguma brincadeira? Irmão, quero te convidar a fechar os teus olhos.
E eu quero te convidar a pensar na sua trajetória. Uma vez o Espírito Santo falou algo para mim tremendo. E quando nós olhamos para as pessoas, a gente não deve olhar somente pessoas. A gente deve olhar histórias. Pessoas são histórias ambulantes. Um dia você chegou a esse lugar. Vem comigo nessa viagem. A casa de misericórdia. E você chegou a este lugar porque você estava cansado do tipo de relacionamento que você encontrava lá fora. Onde você vale o que você tem. Onde você servia para as pessoas quando você tinha algo a oferecer. E aí você chegou a este lugar porque aqui você esperava ter algo diferente. E aí você chegou, veio uma reunião, veio duas, veio algumas. Jesus, ele foi trabalhando no seu coração a cada mensagem. Jesus, ele foi mostrando para você que ele tinha uma proposta de vida diferente. Até que um dia você não suportou e aí você se entregou a ele. Irmãos, eu não sei no seu caso, mas foi o dia mais feliz da minha vida. E no dia que eu me converti, eu não entendi direito o que eu fiz, mas eu estava muito feliz. E aí a gente começa a caminhada. E é maravilhoso começar a ter estudo, é maravilhoso começar a ler a Bíblia e entender. E você fica com vontade de falar para todo mundo aquelas coisas que você aprendeu, que você entendeu. Você acha que você teve a interpretação nova, mas todo mundo já sabe da igreja aquilo que você acabou de ler. Mas você está muito empolgado e é muito gostoso, é uma sensação muito legal. E aí você começa a se relacionar com as pessoas, e aí tem os líderes, e aí tem um grupo familiar, onde você faz novos amigos, onde você encontra uma simplicidade que você não encontrava lá no mundo. Mas a igreja, irmãos, ela é composta de pessoas que precisam de tratamento. A igreja ela é composta de pessoas que precisam de cura também. A igreja é composta de pessoas que precisam de Jesus. Ao contrário do que pensam lá fora, a igreja não é composta por pessoas perfeitas. O céu será um lugar composto por pessoas perfeitas. A igreja não. Então as pessoas erram. Não porque as pessoas querem ver o seu mal, mas é porque as pessoas erram, acontece. E aí você releva aquela primeira vez porque acontece. E aí passa um tempo, outra pessoa erra contigo. E aí você esperava muito, você supervalorizava aquele líder, e aquele líder vai e pisa na bola com você. E aí você esperava, vimos pela manhã, ser valorizado por algo que você fez, e você não recebe o reconhecimento que você esperava. E outro que ao seu ver não merecia tanto reconhecimento, recebe aquele reconhecimento. Irmãos, o nosso coração começa a ficar calejado. E aí aquela alegria, aquele brilho no olhar, ele vai se apagando. E aí eu passo a vir à igreja por vir. Eu passo a convencer a mim mesmo de que eu sou uma vítima, de que a igreja é um lugar de hipócritas, que na verdade ninguém não está nem aí para mim, que as pessoas não se importam comigo. Aí o irmão chega depois do culto, me dá um abraço, fala que me ama, e no fundo eu penso, mentiroso, falso. Eu fiz brincadeira com as postagens no Facebook, mas aquilo nada mais é do que você externar o que está dentro da sua alma. A boca fala do que o coração está cheio, né? No caso das redes sociais, você escreve aquilo que seu coração está cheio. E aí nós perdemos a alegria, irmãos. Nós perdemos a alegria. Você pode abrir os teus olhos. A alegria vai embora. A gente chega numa reunião como essa, uma festa para o nosso Deus, e a gente não consegue se alegrar. Eu fico olhando os meninos aqui em cima, no período de louvor.
Aí o Gilmar começa a orar e fala: vamos lá, igreja, adora a Deus. E a igreja parece que está inerte. E aí os meninos começam a pular ali, dão um salto mortal aqui na frente. E aí a gente fica parecendo um bando de boi dopado, olhando para o palco. Mas isso acontece porque o coração está ferido. Sabe aquela expectativa de sair da sua casa? Meu Deus do céu, eu estou indo para a igreja. Hoje Deus vai fazer coisas extraordinárias comigo. Aquilo acaba. E a gente passa a fazer do culto um programa. A gente passa a fazer do culto... tem 2 semanas que eu não vou. Acho que hoje eu tenho que dar uma passada lá. Senão daqui a pouco vão começar a me perturbar. Daqui a pouco, começar a buzinar. Não vai dar certo. E a gente começa a fazer da igreja esse tipo de programa. A gente esquece quem está aqui nos esperando. A gente se esquece com muita facilidade que isso aqui é uma reunião ao Todo-Poderoso. Irmão, se as pessoas te magoaram, se as pessoas te decepcionaram, se as pessoas feriram você, o que Jesus tem a ver com isso? Tenho certeza que não foi Ele que mandou as pessoas fazerem isso. E aí eu, como esse paralítico, eu estou diante de Jesus, mas eu estou inerte. Irmãos, Jesus tem um poder para curar esse homem, mas ele está lá. Nós olhamos aquela mulher cuja filha estava endemoniada. A mulher se humilha diante de Jesus para receber a libertação da sua filha. E esse homem, Jesus vai até ele, oferece o milagre, e ele está lá. Porque o coração está machucado. O coração está magoado. Aquela casa de misericórdia não é para mim. A igreja é um local para algumas panelinhas. Tem um pessoal lá que eu não sei o que eles fizeram para o pastor, que tudo para o pastor é aquele povo. E eu estou aqui passando por esse problema e ninguém está nem aí. Coração machucado. Irmão, você sabe qual é o segredo para você caminhar na presença de Deus com constância? É você deixar o Espírito Santo curar o seu coração. Porque quando você deixar o Espírito Santo curar o seu coração, você vai caminhar. Porque os seus olhos estarão fixos em Jesus. Irmãos, por muito menos, às vezes a gente se faz de vítima. E a gente consegue arrumar vários argumentos ao nosso favor. Ele poderia ter me chamado no canto e falado. Ele poderia ter feito isso. Não é o que a pessoa... Maior conversa fiada do mundo. Não é o que a pessoa fala, é como ela fala. É o que ela fala sim. É o que ela fala. Irmãos, fiz um momento de quebra-gelo aqui, mas para um pouco para pensar em si mesmo. Será que nós só conseguimos caminhar até alguém quebrar minha unha? E aí eu tenho uma crise. E aí eu me levanto, caminho mais um pouco. Aí daqui a pouco o irmão passou por mim dentro da igreja e não falou comigo, eu tenho outra crise. Irmão, se isso acontece comigo, é porque a minha alma não foi curada. É porque em algum momento da minha vida eu fiquei amargurado. Eu até acho que resolvi, mas no fundo eu não resolvi como deveria ter resolvido. No fundo aquela rejeição ainda me machuca. No fundo eu ainda tenho aquele complexo de inferioridade. Sabe quando eu quero ser o centro das atenções? Irmãos, isso é carência afetiva.
eu quero aplauso, eu quero que as pessoas olhem para mim, eu quero que as pessoas me valorizem. É porque no fundo eu mesmo não consigo me valorizar. No fundo o amor de Deus não é o suficiente para mim. Eu estou falando que eu entendo esse homem, porque a história dele é a história de muitos. E é muito fácil para mim chegar diante da igreja e falar que o seu problema, que você está com muita frescura, irmão. É muito fácil eu falar isso se eu não estou no seu lugar. Por isso eu falo que eu entendo esse homem. É muito fácil fazer piadinha com ele, que ele está diante de Jesus e ele está reclamando porque eu não estou no lugar dele. É muito fácil falar desse homem porque não tem 38 anos que eu sou paralítico e sou ridicularizado. É muito fácil. Então eu quero te falar uma coisa, irmão. Esse mesmo Jesus que está diante desse homem, ele sofreu. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. Vamos ler um texto? Jovens da casa do Senhor, texto de ontem. Eu não vou ousar perguntar qual foi, porque eu tenho medo das respostas. 1 Pedro, capítulo 2. Primeira Pedro 2, versículo 21. 1 Pedro 2, 21. Porquanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos. Olha o tremendo, irmãos. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, ele sabe o que é ser maltratado, irmãos. Não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. E as nossas feridas também, irmãos. Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. E por suas chagas, irmãos, nós somos sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos converterdes ao pastor e bispo de vossas almas. Irmãos, pelas chagas do Senhor Jesus, nós somos sarados. Ou seja, a cura, ela já foi feita. O Senhor na cruz, ele falou: tetelestai, está consumado, está feito, estão salvos, estão curados, estão libertos, estão restaurados, porque eu já fiz todo o trabalho pesado. Irmãos, o nosso trabalho, a nossa parte, que é extremamente difícil para nós, é somente nos colocarmos diante do Senhor, falar: Jesus, eu estou aqui, estou cansado de andar aos trancos e barrancos, estou cansado de sofrer com o meu passado, estou cansado de sofrer com as coisas que me acontecem. Irmãos, eu tenho que te falar uma coisa: você foi rejeitado no passado, você será rejeitado no futuro. As pessoas te fizeram mal no passado, acredite, as pessoas te farão mal no futuro. A questão é: as pessoas vão me derrubar? Ou eu vou seguir com fé? É interessante que a palavra de Deus fala: o meu justo, ele viverá da fé. Nós não podemos viver de acordo com a nossa alma. A nossa alma é caída. Nós não podemos viver de acordo com as nossas emoções. As nossas emoções nos traem. Irmãos, na Bíblia, coração é sinônimo de alma. E a Bíblia diz: enganoso é o coração, quem conhecerá? Enganosa é a nossa alma. Enganosos são os nossos sentimentos, são as nossas emoções. Se nós formos caminhar guiados pelas nossas emoções, irmãos, nós estamos perdidos.
Agora o justo do Senhor caminhará de acordo com a fé. Irmãos, vamos voltar para João 5, para a gente orar. Olha como o final dessa história é lindo. Versículo 8. Então Jesus o pegou pelo braço, o levou até o tanque no momento que a água se movia, e ele entrou na água e foi curado. Não é isso que está escrito, né? Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Aquele homem que depositou toda a sua confiança no movimento das águas, irmãos, isso é lindo, ele não foi curado pelo movimento das águas. Aquele homem que se queixou que durante 38 anos ninguém o ajudou a chegar no tanque, não foi curado através do tanque. Aquele homem que se queixou que ninguém o ajudava, não foi curado por intermédio de ajuda de nenhuma daquelas pessoas. Mas aquele homem que chegou diante dele e falou: quer ser curado? É esse mesmo que muda a nossa história. É o que cura, é o que transforma, é o que liberta. Ele chegou: quer ser curado? E com a simples palavra levanta e anda, ele devolveu para aquele homem a sua dignidade. Aquele homem agora pode voltar a ser um pai de família. Aquele homem vai voltar para a sua casa caminhando para retomar o seu papel como pai, como marido. Ele vai voltar a frequentar o templo. E eu tenho certeza que a sua adoração a Deus agora será diferente. Irmãos, você não precisa do movimento das águas. Você quer saber de outra coisa? Se você olhar para o versículo 4, na minha Bíblia o versículo 4 está entre colchetes, e na sua? Você sabe o que significa um texto entre colchetes? Um texto entre colchetes, ele não faz parte do texto original. Ele é colocado pelo autor para a gente ter um entendimento. Porque se não existisse esse versículo 4, a gente não entenderia o texto. Por que ele está esperando a água se mover? Irmãos, não tinha coisa de anjo nenhuma. Acredita-se que era um problema de tubulação que fazia a água de tempos em tempos se mover. E provavelmente as pessoas que eram curadas ali pela fé. Então aquele homem passou 38 anos acreditando em uma mentira. 38 anos depositando a sua esperança em um mito, em algo que as pessoas falavam por aí na rua. Irmão, você não precisa se enganar. Você não precisa se basear numa mentira. Você não precisa se convencer a você mesmo de determinada coisa. Jesus, Ele está aqui e Ele quer lavar a sua alma de uma vez por todas. Amém, igreja? Jesus, Ele quer tratar as nossas almas. A questão é: queres ser curado? Ou a minha alma vai continuar me esbofeteando por toda a minha vida cristã? Eu quero te convidar a se colocar de pé. Aleluia. Feche os teus olhos. Nós vamos cantar um coro. Eu nem sei se esse coro sai. Ricardo, por favor. Acho que você lembra. Aí o pastor Maico, lembra da letra? Deve lembrar. Se não lembrar, dá um jeito. Pastor Maico, por favor.
Irmão, fecha os teus olhos. Irmãos, tratar da alma é extremamente difícil. Porque o maior inimigo, a maior oposição à cura de nossas almas somos nós mesmos. Amém. Porque nós olhamos para nós mesmos e dizemos assim: ah, eu não preciso disso. Eu sou um líder. Ou eu estou na igreja há tanto tempo. Irmãos, esse homem estava na casa de misericórdia há 38 anos. E ele precisava. Eu quero te convidar nesse primeiro momento a falar com Jesus. Enquanto os irmãos vão tocar esse coro, eu te convido a não cantar, irmãos. O coro é só para você poder falar com Jesus, sem se preocupar com o irmão que está do seu lado, aí mesmo no seu lugar. E você precisa saber: eu quero ser curado de uma vez por todas. E aí, quando as pessoas me magoarem no futuro, elas não terão o poder de me derrubar, porque eu fui curado, eu fui tratado. Eu nunca mais vou precisar me colocar como vítima, porque eu não sou vítima. Eu sou escolhido do Senhor para fazer a diferença. Eu sou escolhido do Senhor para fazer maravilhas. Vítima é Satanás. Eu não sou vítima. Fale com Deus. Será que você consegue conversar com o Senhor? Você pode falar: Senhor, será que eu preciso de cura? Senhor, será que eu passo pela situação que eu estou passando porque eu preciso de cura? Santo é o teu nome, Jesus.